Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Não é segredo para ninguém que os Sith representavam o lado sombrio da força, um grupo de indivíduos que estava disposto a fazer de tudo para atingir o poder e mantê-lo sob seu domínio. Não é à toa que esses personagens representavam a grande maioria dos antagonistas em Star Wars: Darth Sidious, Darth Tyrannus, Darth Bane, Darth Vader e muitos outros. Todos esses Sith têm pelo menos uma coisa em comum: seus nomes começavam com a palavra Darth. Mas qual seria o motivo disso? Por que todos os nomes Sith começavam com Darth? Então vem comigo para descobrir qual a origem e o significado do título de Darth. Bom, a palavra em si já é alvo de diversas interpretações e diferentes explicações, tanto dentro do cânone de Star Wars quanto aqui fora no mundo real. O que sabemos de fato é que esse título é quase tão antigo quanto a própria existência do Sith, tendo os primeiros registros desse termo datando desde 4645 BBY, com um indivíduo nomeado Darth Dreyer. O termo Darth servia como um título para identificar indivíduos notáveis pertencentes ao grupo do Sith, tornando-se sinônimo com o lado sombrio da força. Em geral, os Sith adotavam um novo nome quando assumiam o título de Darth, significando a transformação que sofreram em seu caminho para o lado sombrio. Esses novos nomes Sith muitas vezes revelavam traços de personalidade, como o caso de Conde Dooku, que se tornou Darth Tyrannus, fazendo referência a tirano. Apesar disso, havia casos de Sith que mantinham seus nomes antigos, como por exemplo Darth Revan. Essa mudança de nome e identidade é algo muito interessante e vital para realmente entender os Sith. Ao fazer isso, eles estavam renegando seu passado e, metaforicamente, matando seus antigos eus. E isso ficou evidenciado pela frase do próprio Darth Vader em Obi-Wan Kenobi. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Uma vez que o indivíduo desistisse de sua antiga vida e abandonasse tudo o que um dia havia possuído, ele estaria finalmente livre para mergulhar no lado sombrio e buscar a única coisa que importava: o poder. Apesar de sua popularização em tempos mais antigos, o título Darth não foi usado em todas as eras da Ordem Sith. Na época de Darth Bane, mais ou menos por volta de 1000 BBY, Darth havia caído em desuso para evitar o conflito entre os Sith, e a maioria deles usava o título de Dark Lord durante esse período. Inclusive, muitos acreditam que a palavra Darth seja uma contração do título Dark Lord of the Sith, juntando o início do termo com seu final. Porém, existem teorias que sugerem uma interpretação mais profunda. Uma delas estaria ligada diretamente ao povo Hakata, uma espécie de anfíbios humanoides e formada por guerreiros impiedosos. Em seu idioma nativo, a palavra Darth seria uma tradução da palavra Daritha, que significa imperador. Outros historiadores defendem a tese que Darth seria a junção de duas palavras do idioma Hakatan: Dar, que significa triunfo, e Ta, que significa morte, se referindo à obsessão do Sith em descobrir os meios para alcançar a imortalidade, mas que também pode ser interpretada como a conquista através da morte, significando a vitória sobre seus inimigos. Apesar dessas teorias serem interessantes e terem fundamentos, como já comentei, o termo Darth já havia sido usado antes da aparição dos Hakata. Além disso, várias outras culturas já haviam feito reivindicações semelhantes à etimologia do título. Então, por enquanto, não há ainda uma resposta definitiva sobre o que o termo Darth realmente significa dentro do cânone de Star Wars. E se você está curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se é novo por aqui, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Mas agora vamos entender a origem dessa palavra aqui fora, na vida real. Afinal, de onde que George Lucas tirou isso? Nós sabemos que muitas coisas que aconteceram na trilogia clássica de Star Wars foram sendo pensadas ou modificadas ao decorrer da produção dos filmes, como por exemplo o parentesco entre Luke e Leia e também de Darth Vader e Luke Skywalker. Até então, Luke e Leia não eram irmãos e muito menos Vader era seu pai. Sendo assim, para criar o personagem, George Lucas passou por várias combinações construídas a partir da frase Dark Water, que significaria água negra. Com George
George brincando com diferentes combinações de nomes com sobrenomes, como Wilson e Smith, até chegar finalmente em Vader, que não é um sobrenome tão comum, mas era o nome de um ex-colega de George Lucas durante seus tempos na escola. Tudo isso fez com que ele chegasse na combinação lendária de Darth Vader. Em Uma Nova Esperança, Obi-Wan Kenobi se refere a Vader como Darth, sugerindo que esse era seu primeiro nome, já que todo o conceito da paternidade de Anakin Skywalker em relação a Luke ainda não havia sido pensada. Então Darth começou como o primeiro nome do personagem, e à medida que a história avançou e o universo de Star Wars se expandiu, Darth acabou ganhando um significado diferente. Tendo dito isso, uma das grandes lendas urbanas de Star Wars gira em torno de Darth Vader significar Dark Father, ou Pai Sombrio em alemão ou holandês. Isso aí varia bastante. Isso foi alimentado pelo próprio George Lucas, que após o lançamento de Império Contra-Ataca, revelou que Vader vem da palavra holandesa para pai, acrescentando anos depois que Darth é uma variação de sombrio. No entanto, nós sabemos que a parte pai do nome é mera coincidência, como apontado por Phil Szostak no Twitter, mostrando que Darth Vader só se tornaria o pai de Luke Skywalker durante a segunda versão do roteiro de Império Contra-Ataca em 1978, justamente um ano após o lançamento de Uma Nova Esperança. Como muitas outras coisas em Star Wars, Darth assumiu significados diferentes e acabou se tornando um título relacionado ao lado sombrio do universo. Apesar disso, sim, Vader significa pai em holandês e Darth se referia à escuridão, porém tudo isso não passou de mais uma feliz coincidência dentro da história de Star Wars, que se soma à já misteriosa aura do maior vilão já criado na cultura pop. Mas e aí, qual o seu Darth favorito? Pra mim, continua sendo Darth Vader, mas me conta aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like, e se quiser ver mais vídeos de Star Wars, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.